Bom, pessoal, então, conforme eu prometi a vocês, eu estou gravando o primeiro vídeo dessa aula, tá? Da nossa aula de banco de dados. Então, esse vídeo ele tem como objetivo resumir tudo que a gente viu até agora, certo? Então, o que eu gostaria que todos vocês tivessem esse mesmo ambiente que a gente está usando em sala de aula, vocês pudessem ter no seu computador, na sua casa, para que você possa estudar, tá? Então aqui ó, estou no ambiente Linux, certo? E na sala de aula nós estamos no ambiente Windows, porém nós utilizaremos os mesmos softwares, certo? Quais são? Bom, nós estamos utilizando o banco de dados MySQL, né, o SGDB, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados MySQL, e nós estamos utilizando como cliente para acessar esse SGDB, né, esse servidor de banco de dados, o MySQL, que está instalado na nossa máquina local, né, mas ele poderia ser um servidor em outra máquina, em qualquer lugar na internet. Nós estamos utilizando então o software MySQL Workbench, tá? Que ele é uma espécie de uma IDE, um ambiente de desenvolvimento, mas para banco de dados, certo? Então eu já tenho uma conexão local aqui, tá? Já configurei minha conexão local com meu banco de dados local, meu usuário, minha senha, certo? Similar ao que tem na sala de aula. Ele vai falar que existe uma incompatibilidade entre as versões do servidor e do cliente, mas que isso não vai causar grandes impactos não. Então continue anyway, certo? Bom, essa tela aqui, pessoal, o que é, né? Aqui nós temos a tela do MySQL Workbench após estar conectado na nossa conexão local. Então eu estava nessa casinha aqui, ó. Vamos entender essa tela aqui desse software, certo? Eu estava aqui nesta casinha, tá? E eu vim aqui conexão local. Então se você vai configurar pela primeira vez, você vai adicionar a conexão aqui no mais, ó. MySQL Connection. Você vai botar o nome da conexão. A minha é conexão local, certo? Você vai colocar o usuário e você vai colocar a senha, certo? No meu caso aqui, o usuário é root, mas não é o ideal, né? Que você fique utilizando o usuário root e senha vazia no servidor de banco de dados, mesmo sendo no ambiente de desenvolvimento, certo? Por quê? Porque o seu computador pode ser invadido de alguma forma, certo? É uma vulnerabilidade. Então, o ideal é que você mude a senha. Em outra oportunidade nós modificaremos, mas agora vamos deixar assim, tá? Bom, então eu já estou conectado. Quando eu me conecto, eu venho para essa aba aqui, ó, certo? Query, tá? Então, o que é uma query? É uma consulta, certo? Então, essa tela aqui é onde eu posso digitar os comandos que serão enviados ao servidor gerenciador de banco de dados MySQL, tá? O sistema gerenciador de banco de dados no MySQL. Então aqui eu digito os comandos para o servidor, certo? Então aqui, por exemplo, nesse servidor, tá? Eu posso ter várias bases de dados, eu posso ter vários sistemas, tá? Então no mesmo servidor eu posso ter um sistema da biblioteca, eu posso ter o sistema de um comércio eletrônico, eu posso ter um sistema de um jogo, tá? Então vários sistemas que utilizam o mesmo SGDB, MySQL nesse servidor, nessa máquina, mas eles têm o que? Nomes de bases de dados, ele tem esquemas diferentes. Então esquema e base de dados, ou banco de dados, né, é o nome do banco de dados, certo? Então eu quero saber quais são os bancos de dados que existem nessa base de dados aqui, tá? Nesse servidor, desculpe, nesse SGDB. Então show database, certo? Me mostre as bases de dados, tá? Então aqui vamos entender a tela, tá? Então nós temos duas telas aqui, ó. Nós temos essa tela aqui, que é o Result Grid, certo? E nós temos essa outra tela aqui embaixo,
que é o Action Output, ou seja, a ação de saída do servidor, tá? Então, o que é isso, certo? É o seguinte, ó, essa Action Output, certo? Vai me dizer se o comando que eu enviei ao servidor, ele deu certo, o servidor executou, ou se tinha algum erro de sintaxe, eu esqueci um ponto e vírgula, digitei algum comando errado, então vai ficar aqui vermelhinho. Então esse aqui, ó, show databases, o comando funcionou, verdinho, tá? Retornou duas linhas e demorou 0,00087 segundos, quer dizer, uma fração de segundos, né? Antes de você piscar o seu olho, isso daqui fez 10 vezes esse comando, tá? Daria tempo de fazer 10 vezes, certo? Ou seja, é absurdamente alto a velocidade de um sistema como esse, e tem que ser realmente, tá, pessoal? Porque imagine só, milhões de usuários acessando o seu sistema ao mesmo tempo. Imagine como é o Facebook, como é o Instagram, como é o WhatsApp, né? Então, às vezes, alguns sistemas têm que usar bancos de dados não convencionais, tá? Mas não é o nosso caso aqui, certo? Aqui nós estamos utilizando um banco de dados relacional, certo? Que utiliza a linguagem SQL. Conforme estudamos em sala de aula, certo? Então, pessoal, nessa tela de cima, que é o Result Grid, certo? Ele me retornou a resposta do servidor, ó. Retornou duas bases de dados, ó. Não está dizendo aqui na mensagem do servidor, da Action Output, que ele retornou duas linhas, né, nessa fração de segundos. Então tá aqui as duas linhas retornadas, é o dado, é a informação retornada, tá? Exibida aqui nessa tela, no grid de resultado, né, na tela de resultado, entendeu? Então aqui, ó, o nome da base de dados Info3 e Information Schema, certo? Information Schema é uma base de dados, é um banco de dados do próprio SGDB com informações de usuário, qual é a senha desses usuários, certo? Então não interessa a nós no momento, tá? É do próprio sistema SGDB, a gente não vai mexer no Information Schema, não mexam para não desconfigurar, certo? Em outras oportunidades a gente pode alterar, criar um usuário, ver o que acontece aí. Então nós estamos interessados nessa base de dados aqui, ó, Info3, tá? Então, o que acontece aqui? Bom, a única coisa que eu fiz até agora foi executar o comando show databases, tá? Então eu selecionei e apertei o raiozinho, execute a porção selecionada do script, certo? Eu vou apagar isso aqui, tá? E vamos fazer do zero. Então eu estou aqui, pronto. Primeira tela inicial. Eu quero saber quais são as bases de dados que existem, tá? Então o comentário é assim, ó, certo? Então exibindo as bases de dados, ou seja, os esquemas, certo? Esquemas do banco de dados. Então é show databases, certo? Ponto e vírgula no final. Então quando eu selecionar aqui e apertar o X, ele vai me retornar isso aqui que a gente já viu, duas bases de dados, tá? Então até aqui eu quero usar a base de dados Info3, então eu preciso dizer para o servidor que eu agora vou executar comandos dentro da base Info3, que os próximos comandos que virão dizem respeito a esse universo, a esse subconjunto dessas estruturas de dados que representam o esquema, a base de dados, o banco de dados Info3, tá? Então, o comando que faz com que eu entre nessa base de dados, ou que eu use essa base de dados, é o comando use Info3. Então eu estou selecionando, eu estou dizendo ao servidor info, não é ifo não, tá? Info, certo? Então aqui eu estou dizendo entrando na base de dados, vamos falar assim, tá? Entrando na
base de dados, usando a base de dados, especificando a base de dados, selecionando a base de dados, setando a base de dados atual, ok? Bom, vamos executar, né? Vamos executar. Então eu vou selecionar e apertar então o raio, certo? E aí a resposta foi que 0 linhas foram afetadas, ou seja, nem todo comando que eu executo ele vai me retornar dados, tá? Mas sempre o servidor ele vai lhe dizer se deu certo ou se deu errado, tá? Se foi um erro de sintaxe ou se deu tudo certo, é porque não tem nada para retornar, tem 0 dados, né? Então eu já estou dentro da base de dados Info3, apesar de que nada me foi retornado, certo? Tá? Então isso é análogo quando você está usando o terminal de comandos de um sistema operacional. Por exemplo, eu estou aqui no Linux, né? Vou abrir aqui o terminal. Então análogo a você estar no Windows e executar o comando cmd, né? Então eu vou dizer ao meu terminal Linux, então aqui eu só estou fazendo um parênteses, tá pessoal? É um paralelo aqui, mudando de assunto um pouco, tá? Eu estou no terminal e vou dizer assim, ó, que eu quero entrar numa pasta, então cd para entrar numa pasta, change directory, né? Mude o diretório, tá? Então o diretório atual, a pasta atual, agora vai ser o que? Ser a pasta downloads, certo? Então cd downloads, olha só. Quando eu digitei esse comando, eu entrei na pasta downloads, então agora os próximos comandos que eu digitar estarão fazendo referência, se referenciarão, né, a pasta downloads, certo? Mas ele não me retornou nada, ó. Não me retornou quais são os arquivos, quantos arquivos tem, só a única coisa aqui foi a interface gráfica a interface de linha de comandos que mudou esse símbolo aqui, botou o nome da minha pasta atual downloads, tá? Não necessariamente essa interface vai fazer isso por você. Então, às vezes você está num sistema Linux e Unix que ele nem sequer te diz qual é a tua pasta atual, então você tem que perguntar pwd. Então a minha pasta atual agora é downloads. E se eu quiser então executar comandos dentro dessa pasta, eu vou digitar, por exemplo, list ls, os arquivos, ou se for no Windows, dir, tá? Então isso aqui, ó, ok? Então isso é análogo ao que a gente está fazendo aqui. Eu vou sair do meu terminal, certo? Pronto. E voltando aqui para banco de dados, para o MySQL, para o meu ambiente, que eu vou trabalhar nesse servidor, no meu cliente de acesso ao servidor MySQL, que é o MySQL Workbench, certo? Então, similar, análogo ao que eu acabei de explicar a vocês, é o comando use info3. Eu quero entrar nessa pasta, tá? Mas não é uma pasta, ok? É um subconjunto, certo? De estruturas de dados, tá? Então é um esquema, é uma base de dados, certo? Ok. Entrei, já estou dentro, certo? E aí? Agora eu quero ver quais são as tabelas que existem nesse banco de dados Info3. Tá? Então, exibindo as tabelas, certo? Então, é o comando show tables, ponto e vírgula no final, seleciona, certo? E aperta o raio. Pronto. Então, aqui, pessoal, veja bem. No action output, disse que o comando deu certo e não retornou nada. No result grid abriu, mas não tem nada para exibir no result grid, certo? Ou seja, significa o quê? O servidor não retornou nada porque não tem nenhuma tabela ainda criada, entendeu? Nós não criamos nenhuma tabela, certo? Professor, mas eu acabei de instalar no meu computador e eu nem sequer tenho essa base de dados Info3. Como é que eu faço para criar ela, professor? Porque você já está avançado, você já está na frente, né? Então, antes disso, tá? Se você não tem a base de dados que você quer, você vai criar a base de dados, certo? Que é o comando create esquema ou create database, certo? Database, tá?
o nome do esquema. Por exemplo, eu vou chamar aqui de me delete, porque depois eu vou deletar, certo? Então aqui, ó, eu vou executar, tá bom? E o servidor, ele me deu o que, tá? Olha só, acesso negado ao usuário Ambar, certo? Ou seja, o meu usuário que está configurado nesse servidor não tem permissão para criar base de dados, certo? O usuário Ambar, tá vendo aí, ó? @localhost. Quem é Ambar, professor? É o nome do meu usuário, é o login da minha máquina, certo? Por que você não bota o seu nome? Porque eu sou do tempo que a gente usava o nickname, tá bom? No início dos anos 2000, certo? Vamos lá. Sou dessa época. Então, pessoal, o meu usuário não tem permissão para fazer isso, certo? Então depois eu vou ter que configurar ele para criar uma base de dados, mas o comando é esse, tá? E se não der certo, me procure na sala de aula que eu tiro a dúvida na hora, certo? Então vamos passar adiante, tá? Então olha só, voltando, certo? Só explicando porquê desse erro aqui, mais uma vez para quem não entendeu, tá? Eu tentei criar uma base de dados, certo? Chamada me delete, porque depois eu vou deletar ela, só que não deu certo, tá vendo que ficou vermelho aqui, ó? Por quê? Tá aqui o erro code 1044, acesso negado, certo? Acesso negado ao usuário Ambar. Então muito provavelmente eu não tenho permissão, o usuário Ambar não pode sair criando bases de dados. É o que vai acontecer com vocês quando vocês criarem um sistema e forem colocar esse sistema para funcionar de verdade, em produção, certo? Esse sistema ele vai estar num servidor, você vai pagar por mês para usar o serviço desse servidor MySQL, tá? Então nesse servidor vão ter vários usuários, tá? Cada um com seu login e sua senha, inclusive você. Só que você só vai ter acesso à sua base que você está pagando, no caso o Info3, certo? Então você pode até ver as outras bases, tá? Mas você não consegue criar novas bases, você não vai conseguir entrar em outras bases dos outros. Você só tem permissão de entrar nas suas bases de dados, certo? Então é isso aqui, ó, Ambar só pode entrar na base Info3, não pode criar. Por isso que deu esse erro, tá, pessoal? Então a próxima etapa agora é criar as nossas tabelas, tá, pessoal? Então eu vou encerrar o vídeo aqui só para o vídeo ficar curto, e já logo em seguida vou começar um novo vídeo, como é que então a gente cria as tabelas no servidor, que ainda não tem nenhuma tabela criada, né? Nós apenas entramos no servidor, não, na base de dados Info3, tá? Então crie ela, tá? Create database e me delete, certo? Então já já a gente volta, vamos para o nosso intervalo.